Se a sua mula é brava, traiçoeira ou perigosa, a primeira verdade que você precisa engolir, por mais amarga que seja, é que a culpa é inteiramente sua. Antes que você tente se justificar com a genética do animal ou com a ruindade inata dos muares, entenda que o comportamento agressivo que você enfrenta no curral não é um defeito de fabricação do bicho, mas sim o resultado direto da sua incapacidade de ler a linguagem biológica que ele está gritando na sua cara. Você provavelmente perpetua a ideia de que o coice, a mordida ou o avanço repentino são manifestações de uma personalidade perversa, uma espécie de maldade animal que justifica o uso da força bruta e da punição como única resposta possível para o controle. Mas a ciência prova que você está redondamente enganado e, pior, está sendo o principal arquiteto da própria insegurança. Se pararmos para analisar friamente a fisiologia e a história evolutiva milenar desses animais, somos forçados a confrontar uma realidade onde o que a maioria dos peões e proprietários interpreta como braveza é, na verdade, a manifestação exterior de um sistema de defesa incrivelmente sofisticado que você, por ignorância técnica, insiste em ativar. Ao rotular esse comportamento simplesmente como maldade, você falha miseravelmente em seu papel de líder, ignorando a neurobiologia que rege as reações instintivas e transformando um animal de trabalho em uma bomba relógio. O objetivo aqui é decifrar o código biológico por trás dessa agressividade, provando que a mula má é um mito criado por manejadores despreparados que não compreendem como o instinto de defesa molda cada interação na lida de campo. A base científica para essa acusação reside na etologia e na arquitetura mental única dos muares, que herdaram uma neurobiologia de sobrevivência drasticamente diferente da dos cavalos. Diferente do cavalo, que é um animal de planície projetado para a fuga em massa ao primeiro sinal de perigo, a mula carrega a herança genética do asno selvagem, que evoluiu em terrenos rochosos e íngremes onde a fuga rápida era fisicamente impossível ou fatal. Essa pressão evolutiva moldou um cérebro que prioriza o congelar e revidar como mecanismo primário de proteção. Portanto, quando você aborda uma mula de forma dominante ou invasiva, o sistema nervoso dela não planeja uma rota de fuga, mas sim uma estratégia de eliminação imediata da ameaça. Essa hipervigilância é potencializada pela pupila horizontal, que confere um campo de visão periférica de quase 350 graus, mas cria pontos cegos absolutos diretamente à frente do focinho e atrás da garupa que, quando invadidos por você sem o devido aviso, acionam um gatilho biológico de pânico incontrolável. Além disso, a percepção de profundidade da mula é falha na linha acima dos olhos, o que significa que quando você levanta a mão bruscamente ou tenta alcançar a orelha sem preparação, o cérebro dela interpreta esse movimento como o ataque aéreo de um predador, gerando uma resposta neuromuscular reflexa que precede qualquer pensamento racional. O coice não é malícia, é uma ferramenta biológica de precisão cirúrgica projetada pela natureza para incapacitar o predador, que nesse caso é você. E ao ignorar essa anatomia, você está literalmente treinando o animal para te combater com violência. É necessário entender que a amígdala cerebral da mula, a central de processamento do medo, é extremamente eficiente e retentiva, o que significa que uma única experiência negativa de manejo, causada por um erro seu, é gravada na memória de longo prazo com uma intensidade que cavalos raramente possuem. Quando você se aproxima de uma mula brava, encarando-a nos olhos e mantendo uma postura de confronto, você está emitindo sinais químicos e visuais de predação que elevam os níveis de cortisol e adrenalina no sangue do animal, forçando-o a entrar em um estado de sobrevivência. O que você chama de animal manhoso é, na verdade, um sobrevivente que aprendeu, através do seu manejo equivocado, que a agressividade é a única linguagem que interrompe a pressão insuportável que você exerce. Se cada vez que você avança de forma agressiva, a mula reage com um coice e você recua por susto, você acabou de dar a ela um reforço positivo. Ela aprendeu que a violência funciona para afastar a ameaça. Esse ciclo de retroalimentação negativa é criado por você, que ensina o animal a ser violento sem perceber que está recompensando o comportamento reativo. A parceria real não nasce da submissão física, pois um animal quebrado pela força é um animal que esconde o ressentimento, até o momento em que a pressão ultrapassa seu limite e ele explode em um acidente fatal.
A confiança nasce da sua capacidade de ser previsível e seguro, respeitando o tempo de processamento mental que a biologia do muar exige. Eu sei que é frustrante e assustador passar por situações de perigo no curral, investindo tempo e dinheiro em um animal que parece retribuir com ódio. Mas essa frustração é o resultado da sua insistência em ignorar a comunicação não verbal do bicho. A sensação de impotência ao receber um avanço agressivo deve ser o sinal de que a sua estratégia técnica faliu e que o seu ego está impedindo a evolução do manejo. A verdade dura é que a agressividade manifestada é o reflexo de um manejo que ignorou todos os sinais silenciosos de desconforto, como a tensão nas orelhas e a interrupção da respiração, até que a mula não tivesse outra opção biológica a não ser atacar para se preservar. Ela não te odeia por uma questão moral, ela apenas reage ao que você representa. Uma força caótica que invade seus limites psicológicos de forma predatória, transformando o que deveria ser um ambiente de confiança em um cenário de estresse crônico que degrada a saúde do animal e coloca a sua vida em risco. O problema não é a índole da mula, é a sua falta de ferramentas para se comunicar com um ser que prioriza a segurança acima de qualquer hierarquia imposta pela dor ou pelo cansaço físico. O alerta prático vital para salvar a sua lida e a sua integridade física é o respeito absoluto à zona de pressão, desenvolvendo a disciplina de parar de forçar o contato quando o animal sinaliza que não está pronto. A agressividade é o último degrau de uma escada de comunicação que você subiu correndo e ignorando cada sinal de alerta, desde a rigidez muscular no pescoço até o olhar fixo de pânico antes do ataque. Se você continua avançando fisicamente sobre esses sinais, você está validando o medo do animal e ensinando que a violência é o único meio de ele ganhar o alívio do espaço que você se recusa a dar. O segredo para desarmar essa bomba relógio é a técnica da aproximação e retirada passiva, onde você avança até o milímetro exato do desconforto dela e congela sua postura, aguardando o sinal de relaxamento, como o suspirar ou o mastigar, antes de pedir qualquer nova interação ou retirar a pressão. Ao retirar a sua pressão no momento exato do relaxamento, você utiliza o maior reforço positivo que existe para um animal de presa, a liberdade do espaço, reprogramando o cérebro da mula para entender que você não é um predador, mas uma presença segura e coerente. Desconstruir o mito da mula má e assumir a responsabilidade pelo comportamento do seu animal é o único caminho para a lucratividade e a segurança real, transformando o conceito de instinto de campo na sua maior ferramenta para dominar o manejo racional, sem nunca precisar recorrer à violência que só prova a sua própria incapacidade técnica.